E aí, pessoal, tudo bem? Professor Aurélio aqui falando. Eu espero que vocês estejam bem. Vamos gravar aqui mais uma aula de filosofia. Eu queria pedir que vocês resumam essa aula no caderno, fotografem e já devolvam essa atividade, esse resumo para nós no Classroom ou através do WhatsApp também pode ser, beleza? Então a gente vai falar hoje de um filósofo bastante interessante, bastante importante para as democracias, né, futuras aí, no caso influenciador também aqui no Brasil, por que não dizer? Suas ideias respingaram em todos os países, né? Que é esse baixinho aqui que chama-se, o nome oficial dele, François-Marie Areout. Ele era um filósofo francês, mas suas obras, por terem sido tão perseguidas, ele usava um pseudônimo, né, um apelido, e hoje ele é muito mais conhecido por Voltaire, certo? Ou Voltaire em português. Voltaire, ele assinava então suas obras assim para não ser reconhecido, descoberto que era ele que escrevia esses livros, né? Algumas vezes ele teve que fugir para outros países, passar 2 anos escondidos em outro lugar. Algumas pessoas ajudavam ele, né? Protegiam ele, alguns amigos davam é, essa defesa, defendiam ele assim tanto da perseguição da igreja, que nesse tempo é um tempo aí de inquisição, como pela perseguição dos reis absolutistas que não gostavam também de suas críticas. Ok? Vamos lá. Então, Voltaire ele era um filósofo iluminista. Nós estamos aí falando desse tempo na Europa, do iluminismo, os séculos das luzes, das ideias, né? Na época aí do Renascimento. Então ele era um defensor das liberdades civis, né? As liberdades de cada cidadão, inclusive a liberdade religiosa. Né? A pessoa tinha, sim, direito a ter uma religião, expressar sua crença, ou trocar de religião, ou não ter nenhuma religião. Deve haver aí essa questão da tolerância, né? Do respeito. E também do livre comércio. Isso é importante, né? Porque naquele tempo também, a conjuntura econômica, os reis dominavam a maioria das coisas, né? Nós tínhamos assim um comércio muito fechado, muito monopolizado, ou pelo rei, ou pela igreja, ou por exemplo pelos senhores feudais, né? Existiam alguns comerciantes que pagavam também altos impostos ao rei, isso daí atrapalhava também a questão do comércio. Então, para ele, o comércio deveria ser absolutamente livre, livre principalmente desses impostos, né? Ok? Suas obras e ideias influenciaram a Revolução Francesa e a Americana, olha aí, né? Consequentemente, a independência do Brasil também. Frequentemente, ele usou suas obras para criticar a Igreja Católica, certo? Então, a Igreja muitas vezes se incomodou com a questão aí das críticas de Voltaire, principalmente em relação à falta de tolerância, né? A questão tantos erros que a igreja estava fazendo nesse tempo, inclusive vendendo a salvação, o perdão dos pecados, um pedacinho do céu. Então isso daí eram alvos de críticas de Voltaire. E as instituições francesas, né, aí do seu tempo, de uma maneira geral, certo? Ele fez duras, ele fez duras críticas aos reis absolutistas e aos privilégios da nobreza. Então, uma classe social que hoje a gente nem chamaria isso aí de classe média alta, seriam os ricos, os milionários, né? Nesse tempo era um grupo muito reduzido, né? A família dos reis e aquela nobreza mais próxima aos reis que detinham aí certas vantagens, certos privilégios. Enquanto a maior parte da população em geral era pobre, com muitas necessidades, necessidades básicas, de saúde, de alimentação, de moradia, de trabalho, e só um pequeno grupo privilegiado. Então, Voltaire vai criticar essa situação na Europa. Ele acreditava que o ser humano deveria ser livre para expressar sua vida criativa, né, seus pensamentos, suas ideias, sem interferência de cunho moral e religioso. Ele era contra o absolutismo
e a favor da separação entre igreja e Estado. Ele achava que política não podia se misturar as duas coisas, né? Igreja tinha que cuidar das suas coisas e Estado da política. As coisas humanas e as coisas divinas não deveriam se misturar. Política é uma coisa humana, e religião é uma coisa divina. Não tem como misturar as duas coisas, segundo ele, né? Era necessário se separar, para que não houvesse interferência da religião nas questões políticas. Entendem? Muitas vezes a religião não concorda com algumas coisas e quer intervir, se intrometer, e isso deve ser separado. Ou seja, foi um dos primeiros defensores da ideia de Estado laico. Então, assim, independente de qual seja aqui no Brasil a religião dos governadores, dos prefeitos, do presidente, enfim, dos políticos de uma maneira geral, isso não deve interferir na política. A religião deles não deve intervir no Estado brasileiro, que ele é um Estado laico, ou seja, assim, ele tem que ser neutro. Ele não pode puxar a sardinha nem para um lado nem para o outro, beleza? Eu vou trazer aqui algumas frases que eu achei interessante. Voltaire tem essa bacana, né, que ele dizia que todo homem é culpado pelo que não fez, né? Muitas vezes as pessoas são omissas, né, e não fazem e acham que isso tá tudo certo, mas não. Às vezes a omissão é culpa. Você poderia ajudar, né? Se omitir muitas vezes é errado. Outra frase dele: quando não há entre os homens liberdade de pensamento, não há liberdade, né? Então deve haver sim essa liberdade de pensamento. Hoje em dia, nas mídias, nas redes sociais, na televisão, essa liberdade de pensamento deve sim existir. Isso é importante para que haja até a própria democracia, certo? A liberdade jornalística também. Então isso tudo vem de Voltaire, né? Essa visão. A primeira lei da natureza é a tolerância, já que temos todos uma porção de erros e fraquezas. Então nós temos que ser tolerantes. Ninguém é 100% perfeito. Todo mundo tem erro, defeito, todo mundo erra. Então, se todo mundo erra, nós temos que ser tolerantes, beleza? Tem uma frase aqui que eu deixei por último, que diz o seguinte: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito que você tem de dizê-las. Essa frase é muito comum atribuir ela a Voltaire, mas na verdade não foi dele, foi dessa pesquisadora de Voltaire, dessa estudiosa de Voltaire, chamada Evelyn Beatriz Hall, que estudou a obra dele, resumiu, e ela disse que, segundo Voltaire, né, as coisas têm que ser assim. A gente tem que defender a opinião das pessoas, né? Ela tem todo o direito de falar, por mais que a pessoa não concorde. E a gente tem que defender até a morte o direito delas de dizê-las. Então, na verdade, essa frase é dela e não de Voltaire, né? Ela quis dizer que ela resumiu um pouco o pensamento de Voltaire com essa frase: posso não concordar com nenhuma de suas palavras, mas defenderei até a morte o direito que você tem de dizê-las. Segundo isso, Voltaire também acreditava, mas a frase é dela, beleza? Só para a gente não confundir isso na hora de um Enem, de uma prova mais importante assim desse tipo, ok? Um abraço, se cuidem, até a próxima, valeu!